Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando o nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esse material depois, reaprendendo, repassando essas informações, acomodando todo o conhecimento que a gente passa aqui em aula. Muitas vezes é rápido os assuntos, então depois vocês podem estar reassistindo e absorvendo melhor e acomodando todo esse conhecimento. Por isso que gravamos. Gravamos também para os alunos em EAD, porque essas aulas farão parte do currículo dos alunos em EAD. Eles também assistirão essas aulas como parte da matéria. E gravamos também para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. Então, se Deus assim nos permitir atingir muitas vidas, obreiros, seminaristas, professores, cristãos, e quem sabe até não crentes, que eles possam ser ministrados por essas aulas e quem sabe vidas possam se converter. Esse é o meu desejo, que a nossa piedade acadêmica aqui, esse momento que fazemos debaixo de oração, debaixo de graça, debaixo de zelo, possa, quem sabe, ser um instrumento de esclarecimento para muitas vidas e, quem sabe, até de evangelismo. Eu sei que a proposta nossa é outra, é formar obreiros para a seara do Mestre. Mas eu não tenho dúvida que pessoas possam ser salvas. Tá bom? Então, gravamos por esses motivos. Estamos aqui nessa matéria, hoje é o nosso segundo dia de aula, e vamos continuar aqui trabalhando no nosso livro do Gruden, nos slides. E hoje eu quero, logo depois da leitura do texto, mostrar aqui para vocês os trabalhos extras que eu remanejei, já defini, já passei para o grupo, mas eu queria deixar aqui registrado, até mesmo por causa dos alunos em EAD. E eu também quero fazer aqui, demonstrar, na última aula, na primeira aula que nós tivemos, na aula passada, nós falamos sobre Calvino. E ao ler aqui o livro-texto, ele faz algumas recomendações, algumas notas, né, sobre o livro de Calvino, e eu quero mostrar para vocês um pouco sobre esse material de Calvino. Só vou dar uma breve passada. Aí, logo na sequência, vamos ir para o texto e vamos seguir aqui o livro textos e os slides, tá bom? A gente vai estar fazendo um trabalho bem, eu diria, bem paulatino, sem muita pressa, porque eu quero esclarecer as dúvidas dos irmãos e das irmãs, tá bom? Então, meus irmãos, vamos ler aqui Atos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Atos dos Apóstolos 1:14. Quero ler com vocês aqui um texto, tem tudo a ver com essa matéria. Esse é o episódio onde Jesus tinha acabado de ser elevado aos céus. Os anjos tinham dito para eles: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. E eles voltam para Jerusalém. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância de uma jornada de um sábado. Então, eles saem ali do Monte das Oliveiras. Não sei se vocês lembram, Jesus estava no Monte das Oliveiras, né? E aí fala, né, que eles foram para o cenáculo. E eu quero ler aqui com vocês o versículo 14. Quem quiser ler para nós, por gentileza. Eu vou ler, então. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Todos esses, quem eram estes? Os apóstolos e os demais discípulos. Dá para ver que é um número grande, e eles se mantêm orando,
e durante esses 10 dias seguintes, e ali vem o Espírito Santo sobre eles. Eram 120 ao todo, né? E percebam que eles estavam no cenáculo. A gente aprendeu em geografia bíblica o que era um cenáculo, né? Então, percebam que aqui, nesse primeiro momento, eles não tinham aquilo que mais tarde foi chamado de basílica. O templo ainda era o lugar, o templo de Salomão, onde os cristãos se reuniam, porque até nesses dias ainda os judeus iam adorar a Deus na casa de Deus, que era o templo. E fora do templo, eles também tinham o hábito de ir às sinagogas, e fora de ir às sinagogas, eles também tinham o hábito que se reunirem nas casas. Nas casas. E aqui, um dos lugares pelos quais eles gostavam de se reunir era onde? No cenáculo. Percebem, irmãos? A ênfase bíblica para a igreja não tem a ver com prédios, tem a ver com vidas, com pessoas. Alguns anos depois, o templo vai ser destruído pelo general Tito, no ano 70. Há uma dispersão muito grande. Os cristãos são espalhados pelo mundo afora, chegando em Roma, Síria, em muitas outras cidades. Os apóstolos se mantêm ainda ali em Jerusalém. Começam as perseguições também sobre os apóstolos. Herodes mata Tiago, o apóstolo. Depois, mais para frente, algumas décadas depois, o próprio Tiago, irmão de Jesus, também é morto. O escritor da Epístola de Tiago. E a gente vê que os apóstolos também, aos poucos, eles vão se espalhando. Mas percebam, num primeiro momento, a igreja de Jesus não era física, era o ajuntamento de pessoas espalhadas. Aonde eles se reuniam, ali se formava uma igreja. Mas não significa que eles não tendo um templo, eles não viviam em igreja. E eles não tinham uma organização. Mesmo quando eles estavam numa cidade, como, por exemplo, lá em Antioquia da Síria, ou em Éfeso, ou depois em Roma, mesmo sendo numa casa, ou em várias casas, porque era assim que acontecia, a igreja ia se reunindo em várias casas, e no domingo se reuniam, geralmente, em um lugar. Podia ser na maior casa, no maior cenáculo, podia ser nos lugares mais variados. Havia sempre um líder que cuidava dessa igreja. Então, é bem curioso como foi a origem da igreja, tá bom? Deixo aqui para vocês, né, essa breve explanação, para mostrar que a igreja ela é muito mais do que um templo, ela é muito mais do que paredes, ela é muito mais do que estruturas, ela é muito mais do que, eu diria, uma liturgia propriamente dita. A igreja é esse ajuntamento de almas que amam a Cristo e que se renderam a Cristo, que agora seguem a Cristo de todo o coração, aonde quer que elas estejam. Tá bom, meus irmãos? Mas não é com isso também que eu quero dizer que a gente vai desprezar o projeto chamado igreja. Se Deus nos deu templo, se Deus nos deu patrimônio, se Deus nos deu uma instituição no sentido CNPJ, vamos lá. É uma permissão dele na história. Né? É uma permissão dele. Assim como um dia o povo de Deus foi presenteado por Deus com o tabernáculo, depois com o templo, e depois veio as sinagogas, e depois vieram as igrejas, e aqui estamos ainda nessa parte da história, ainda expandindo o reino dos céus, o reino de Deus com a igreja, sejamos gratos por tudo que ele tem nos dado, né? Com os acontecimentos na história, mas que a gente possa realmente dar devido valor à verdadeira igreja do Senhor, tá bom? Que ela é composta de vidas. Lembrem-se disso. O que é mais importante na igreja é o noivo e a noiva. É o noivo pelo qual adoramos e a noiva pela qual cada alma que ama esse noivo representa essa noiva, que somos nós. Ou seja, o maior ativo da igreja, o maior patrimônio da igreja, a maior herança da igreja não são as contas bancárias, nem os patrimônios, nem as tradições,
nem os prédios, nem os estatutos, nada disso. O maior patrimônio de Deus na terra são cada alma. É isso que vale para Deus. E é isso que importa para nós. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Na última aula nós falamos aqui, né, sobre a igreja visível e a igreja invisível. Nós estávamos compartilhando aqui sobre a igreja visível e invisível. Inclusive no meu livro, né, é o capítulo 2. A igreja é visível ainda que invisível. E o Júnior concluiu, lendo para nós ali um artigo de Calvino, inclusive, né? Quando nós lemos aqui a página 717, quando lemos logo depois daquela citação, o primeiro parágrafo que diz assim, em resposta, né? Página, eu não sei qual que é a página do livro de você, seu livro, né, Elisângela? Mas em resposta, né? A esse tipo de doutrina, tanto Lutero quanto Calvino discordaram. E aí, eles disseram que a Igreja Católica Romana tinha a forma externa, a organização, mas era apenas uma concha. Calvino argumentou que, assim como Caifás, abre aspas, entre parênteses, sumo sacerdote na época de Cristo, fecha parênteses, era descendente de Arão e não era um verdadeiro sacerdote, também os bispos católicos romanos descendiam, está entre aspas, né, dos apóstolos, em uma linha de sucessão, mas não eram verdadeiros bispos da Igreja de Cristo. E aí ele faz essa citação, e logo aqui no final tem o número 6, olha, inclusive nessa página que eu digitalizei para vocês, apresenta aqui o item, uma nota, que é o número 6, né? E quando a gente vai para a nota número 6, olha só que interessante. Para a nota número 6 desse capítulo, vocês vão ver que essa nota está se referindo a uma obra de Calvino, que é as Institutas, ó. As Institutas de Calvino. Conseguem ver? Aqui, ó, 6. Está por aqui. As Institutas de Calvino. Conseguiram achar? Na minha página de número 730. Viram? Eu não achei. Eu tirei porque eu estava estudando, eu não sei onde foi parar. Não sabe? Então, mas bom, não tem problema. Mas assim, aqui nessa nota, por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou mencionando sobre isso agora aqui com vocês, né? Porque eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente, não vou gastar muito tempo, tá? Mas como eu tinha mencionado na última aula, eu tenho aqui em castelhano, ó, vou tentar abrir para vocês aqui a obra de Calvino, só um segundo, deixa eu fechar aqui. Deixa eu só fechar a biblioteca, deixa eu pôr para vocês aqui, ó, as Institutas de Calvino, tá vendo? Eu tenho ela aqui, mas eu vou abrir ela aqui para vocês, ó, rapidinho. As Institutas de Calvino seria a teologia sistemática de Calvino, tá, meus irmãos? Ela é composta por seriam quatro, vamos pensar assim, seriam 4 livros, seriam 4 edições, né? Então, no primeiro livro de Calvino, então, deixa eu tentar, antes disso, explicar de outra forma, ó. Aqui, deixa eu tentar tirar aqui, deixa eu mostrar aqui que vai ficar melhor. A obra de Calvino, que é a teologia sistemática de Calvino, que seriam essas duas, aqui está em castelhano, tá? Tem em espanhol. Essa obra, ela é feita, eu tenho ela também aqui, só para vocês terem uma ideia, está no meu Kindle, mas eu vou abrir em outro material só para facilitar para vocês. Ó, teologia sistemática de Calvino, ela está dessa forma também, ó. Ela foi aberta, ela foi montada, né, da seguinte forma. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês. Seriam como se fossem 4 volumes, tá? Ó, primeiro volume,
volume 1. Então, dentro do volume 1, cada livro desse é como se fosse 2 obras. Então, imaginem a obra de Calvino em 4 volumes. É isso. A teologia de sistemática de Calvino tem quatro partes, tá bom, meus irmãos? Só para vocês se situarem, só para vocês aprenderem, né? E olha só aqui, ó, o primeiro capítulo, né, ou a parte principal de Calvino é o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. São coisas correlatas e se interrelacionam, né? Aliás, desculpem, aqui é outra coisa. A obra de Calvino, pensa assim, são em 4 livros. O primeiro livro, o conhecimento de Deus como Criador e Supremo Governador de todas as coisas. Então, seria a primeira obra de Calvino. A segunda obra de Calvino, deixa eu abrir aqui o outro, só para vocês terem uma ideia. Ó, 2. O segundo volume de Calvino já trata de outro assunto, né? O segundo livro de Calvino, aqui, ó, o conhecimento de Deus como Redentor em Cristo. Ou seja, já traz aqui um assunto mais voltado à cristologia. Voltado à cristologia. A terceira obra de Calvino, ela vai tratar aqui a maneira de participar da graça de Jesus Cristo. Os frutos, e seria mais soteriologia. E a quarta obra, o quarto livro de Calvino, seria a parte final dessa obra. Então, eu só estou mostrando aqui para vocês, para que um dia, quem sabe, eu sei que a gente não vai ter tempo de trabalhar em cima desses temas, né? Mas um dia, querendo Deus, quem sabe os irmãos vão poder, quem sabe, ler mais sobre essas obras, né? Conhecer um pouco mais sobre elas. Então, nesses livros, que são os livros tanto do Gruden, quanto do, né, Erickson e tantos outros teólogos sistemáticos, eles vão para essas obras de Calvino sempre como referência. E aqui no quarto livro, é o livro que vai falar bastante também sobre a eclesiologia, né? Por exemplo, aqui, só para vocês terem uma ideia, a verdadeira igreja, e mostrando a importância da igreja nos dias já logo ali da Reforma Protestante. Então, só quis mostrar para vocês conhecerem um pouquinho. Como eu disse, nós não teremos tempo de trabalhar nesses livros, tá? Mas só para enriquecer a vida de vocês. Como eu disse, né, eu tenho ele em castelhano, se torna um pouquinho mais difícil de ler, né? Porque não é uma coisa tão comum para a maioria de nós, mas hoje tem também obras em português. Essas minhas obras, para vocês terem uma ideia, essa obra que eu tenho em castelhano, ela foi traduzida do latim. Foi do latim para o castelhano. Essa obra que eu apresentei agora aqui para vocês em digital, em PDF, elas foram traduzidas do castelhano para o português, ou seja, foi traduzida do latim para o espanhol e do espanhol para o português. Mas o melhor seria conhecer as obras em alemão. Em alemão, né? Porque, afinal de contas, João Calvino ele escreve em alemão. Então, o melhor dos mundos é a tradução do alemão para o português direto, né? Porque uma coisa é você traduzir do alemão para o latim, do latim para o castelhano, do castelhano para o português. Você perde bastante, né, irmãos? Você perde. Tem um pouco disso, tá bom? Fica aqui só como um adendo para vocês, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Não sei se deu para entender. Tranquilo? Tá? E agora, meus irmãos, aproveitando aqui, lembra que eu falei que eu queria mostrar para vocês a minha organização do trabalho extra, que eu disse para vocês que eu remanejei? Então, deixa eu passar aqui para vocês, ó. Irmãos, o trabalho extra, né, de eclesiologia,
vai ser o capítulo 10 e 11 do livro, Os Fundamentos da Nossa Fé, do Hobbes, que é o trabalho versículo por versículo, tá? Ou vocês podem opinar, como eu tinha dito. Então, quem fizer capítulo 10 e o 11, Os Fundamentos da Nossa Fé, versículo por versículo, ganha 3 pontos, tá? De trabalhos extras. Ou, eu estou deixando essas outras 2 sugestões. Ou vocês vão fazer a leitura do livro de Eclesiologia, do Enéas Tonini, e fazer uma resenha. Lembrando, né, que a resenha seria o resumo do resumo. A resenha não é um resumo do livro, né? Mas é como se fosse o resumo do resumo, tá bom? Ou você faz a resenha de Eclesiologia do Enéas Tonini, ou Desenvolvimento Natural da Igreja do Christian. Vocês escolhem um desses 2, tá? Não precisam fazer os 2, tá bom, meus irmãos? Então, quem fizer também essa leitura e essa resenha de um desses 2 livros, ganha 3 pontos. Eu deixei aberto, porque muitas vezes pode ser que para algum irmão seja mais interessante. Eu continuo dando a minha indicação. Qual é a indicação? Versículo por versículo, eu acho mais relevante para vocês nesse momento. E os vídeos que eu tinha falado para vocês, que são 2 vídeos, inclusive meus, sobre o poder de Deus, fica como sugestões de apoio apenas. Quem assistir, eu dou um pontinho, né? Algum ponto, 0,5, algo do tipo, nos 2 vídeos, tá bom? Fica como material extra. Mas eu dei essa remanejada, tá bom? Por que eu fiz isso, irmãos? Porque eu sei que o versículo por versículo, ele toma muito tempo, né? Ele toma muito tempo. E eu notei que os irmãos estão ali se sacrificando, e inclusive se dedicando muito. Eu estou muito orgulhoso pelo trabalho de vocês. Eu sei que nem todo mundo consegue ter tanto tempo, mas o pouco que você faz vai já se tornar em algo muito útil para a vida de vocês. Crescimento espiritual, crescimento intelectual, e não tenho dúvida que vocês serão muito abençoados no ministério, tá bom? Então, ficou claro? Tudo bem? Eu ainda recomendo, né, os capítulos 10 e 11, versículo por versículo, tá bom? Mas aí ficam essas 2 sugestões aqui, tá? Não tem problema. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? E lembrando, irmãos, que a leitura do Hobbes, né, os fundamentos da nossa fé, estão à parte da leitura do livro. Uma coisa, a leitura, o Hobbes, ele está dentro dos trabalhos extras. Então, quando vocês fizerem a ficha de declaração de leitura, não coloquem o Hobbes, tá? Porque o Hobbes faz parte de uma leitura extra, né? Tá bom? Já outras leituras de qualquer outro livro de teologia sistemática, aí vocês podem colocar naquela declaração. Não estou dizendo que vocês não devam colocar, mas geralmente eu peço para vocês colocarem o número de páginas que vocês leram, né? E tem vezes que os irmãos colocam, lemos 250 páginas colocando o Robles. Não, o Robles deixa ele fora, tá? Não precisa. Agora, quando for uma outra teologia sistemática, as institutas, as obras, né, que eu tenho indicado para vocês, aí vocês colocam, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Não? Então, vamos voltar aqui para o material, né, vamos voltar aqui, então, para o nosso material do Hobbes, né, e vamos trabalhar, meus irmãos. Abra aí comigo na página 718, né, página 718 do Hobbes, e vamos trabalhar nele. Tem bastante coisa para a gente hoje falar e aprender, tá bom? Gostaria de pedir para o irmão ler para nós aqui, página 700, pois não? Pois não? Quem falou? Deve ter sido o microfone do Júnior que deu uma... Oi, Júnior, diga, Júnior. Opa, tá ouvindo? Ah, agora estamos, Júnior. Talvez Diga, irmãozão. Diga, agora Júnior. resolveu, eu tô aqui mexendo, acho que resolveu agora.
Joia, diga, queria falar alguma coisa, não? Não, é só porque tá Então, ok agora. então tá bom, obrigado, Júnior. Boa noite para vocês aí. Todos. Ah, Graças a Deus. Amém. Boa noite, meus pais. tranquilo, joia, Júnior, agora tá dando para te ouvir. Então, meus irmãos, a igreja é local e a igreja é universal. Né? Abra na página 718, é o item 3. Né? A igreja é local e a igreja é universal. Vamos lá? Quem quiser ler, leia para mim, por gentileza, esse parágrafo, por gentileza. No meu livro é página 718, item 3. Vou ler aqui. Por favor. No Novo Testamento, pode aplicar a palavra igreja a um grupo de crentes em qualquer nível, que vão desde um grupo muito pequeno que se reúne em sua casa particular a um grupo de crentes na igreja universal. A igreja local é chamada de igreja em Romanos 16, versículo 5. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 16, 19. Áquila e Priscila, cumprimentá-lo calorosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Para a igreja de uma cidade também chamada de igreja, em 1 Coríntios 1, 2. 2 Coríntios 1, versículo 1 e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Para a igreja de uma região é mencionada como igreja em Atos 9, 31. A igreja gozava de paz e consolidar em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Finalmente, a igreja ao redor do mundo podem ser mencionadas como a igreja. Paulo diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. E diz: havendo Deus, a igreja nomeou primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro mestres. 1 Coríntios 12, 28. Nesse último verso, a menção de apóstolos que não foram dados a nenhuma igreja individual garante que a referência é para a igreja universal. Dá uma pausa até aqui. Obrigado, Diego. Irmãos, nós já sabemos dessa importância e eu não sei se vocês já ouviram falar de um movimento em que eles queriam restaurar a igreja nesses moldes neotestamentários. A igreja sem nome. Era esse movimento. Dando uma ideia do seguinte: assim como a igreja do Novo Testamento, tudo era chamado de igreja, não existia ainda denominação. Então, esse grupo, o intuito deles era o quê? Era literalmente voltar a ser chamado, por exemplo, a igreja de Ferraz, a igreja do Alto Tietê, a igreja de São Paulo. Pode parecer algo até bonito num primeiro momento, mas a gente sabe que no fringir dos ovos, ao longo dos séculos, Deus permitiu algumas mudanças e algumas adequações. E aqui eu não estou falando isso para querer dizer que a igreja ela teve agora um novo formato, mas não precisamos ir longe para dizer o seguinte, que cada grupo ele é distinto. Cada grupo tem uma característica. Nessa igreja embrionária, que é aquela igreja ali que nasce junto com os apóstolos, algum tempo depois elas foram criando formas, jeitos, e cada igreja em cada cidade, até mesmo nos dias do Novo Testamento, diferentes uma das outras. É bem simples. Quando nós lemos as cartas de Paulo, por exemplo, vocês vão ver que Paulo, a maneira em que ele se comunica com cada igreja. Há quem diga, e eu concordo com esses comentários, que uma das igrejas que Paulo tinha mais apreço no Novo Testamento era a igreja dos Filipenses.
era uma igreja sofredora, uma igreja pequena, uma igreja que tinha muitas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, era uma das igrejas muito aliadas a Paulo. Era uma daquelas igrejas em que Paulo, literalmente, durante toda a sua vida, foi honrado, foi valorizado, foi estimado. E era uma igreja que só tinham 2 irmãs lá que se galfinhavam. Quando você lê a carta, você vai ver que Paulo vai falar só para essas 2 irmãs: olha, parem, vocês 2, né? No demais, era uma igreja tão serena e, ao mesmo tempo, muito muito militante. Agora, olha só que curioso, né? Era uma igreja pequena e, detalhe, sofredora, porque Filipos era praticamente uma colônia romana, mas era uma colônia romana que perseguia muitos cristãos. E diferente de outras cidades também que tinha que predominavam os romanos. Percebam, a igreja dos Filipenses, ela recebe muitos elogios de Paulo, ao ponto de Paulo escrever com muito contentamento, né? Pode ver que a carta de Filipenses é uma carta onde Paulo, com muita frequência, fala sobre a alegria e o contentamento que ele tem com aquela igreja. E olha só que interessante, né, irmãos? Podem ver que o mensageiro que vai até Paulo lá na prisão, ele quase morre. E, para a alegria de Paulo, ele não morre. E agora Paulo, então, escreve essa carta, uma carta de muita gratidão, porque esse mensageiro, olha que loucura, irmãos, ele estava levando uma oferta generosa para Paulo, para custear a obra de Paulo. Era uma igreja pequena, que começa ali com Lídia e com o carcereiro, lembram da história? Filipenses nasce naquele contexto, quando Paulo expulsa aquele demônios daquela adivinha, e ele é preso. Ali onde ele ora, ele e Silas, à meia-noite, cantam, e há o grande terremoto, e o carcereiro quer se suicidar, e Paulo vai e prega para ele, ele se converte. Então, Paulo tinha ganhado Lídia, e logo depois expulsa aquele demônio, vai para a cadeia, ganha o carcereiro. Então, tinha uma comunidade, mas era pequena, não era muito grande. E essa comunidade era alinhada com Paulo como a unha com a carne, e a carne com a unha. E agora Paulo está lá na prisão, e eles vão ser um lenitivo. Paulo usa até essa expressão: vocês, para mim, são um lenitivo. Então, por que eu estou fazendo esse comentário, né? A igreja é local e é universal. Estou abrindo esse leque, né, para mostrar que aquela igreja local, naqueles dias apostólicos, ela tinha características peculiares. Ela era local, mas ela era universal. E ela era distinta. E eu estou fazendo esse comentário aqui, né, com base nesse movimento que, graças a Deus, eles não têm tido mais... É um movimento, eu diria, muito herético, por sinal, né? Porque eles vêm com uma boa intenção, mas eles vêm querendo, por exemplo, misturar todo mundo e criando uma nova igreja, chamada Igreja Sem Placa. Ora, é perigoso isso também, porque é como se nós perdêssemos a identidade. Entenda, irmãos, num primeiro momento parece ser algo belo, mas acaba sendo muito ingênuo. Nós temos uma história. Aqui estamos estudando, por exemplo, com base em quase 500 anos de história. A gente não pode pegar tudo isso e jogar no lixo. A gente tem que considerar. A gente não pode fazer disso uma tradição como os romanistas católicos romanos fazem. Mas, ao mesmo tempo, é importante saber de onde saímos, o que aconteceu no passado, entendeu? Jogar tudo isso fora é perigoso, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo esse comentário e usei até o Novo Testamento para dar uma resposta. Agora, só para eu fechar, olha que interessante, irmãos. A igreja de Corinto era uma igreja grande, uma igreja rica, em que Paulo tinha que fazer tenda. Que curioso, não? Porque Paulo lá era mal visto.
Paulo ganha aquelas pessoas para Cristo, Paulo levanta aqueles obreiros, e aqueles obreiros depois começam a se levantar contra Paulo. Olha que interessante, né? Que paradoxo, né? Uma igreja com dons, uma igreja, né, com revelação, com profecias, mas Paulo, dá para ver que Paulo ali foi questionado a sua idoneidade, a sua moralidade, e aí Paulo, ele começa a fazer tenda para se autossustentar. Já a igreja de Filipenses, que era pequenina, manda donativos para Paulo para custear o ministério de Paulo lá na prisão. Olha que paradoxo, né? Percebam, duas igrejas locais que faziam parte da Igreja Universal, mas totalmente distintas. E naquele primeiro momento, o nome delas era igreja daquela cidade. Mas percebam como elas eram diferentes umas das outras, né? Interessante, né? Tá bom? Só fiz um comentário aqui para enriquecer um pouco desse assunto, tá bom? Tranquilo, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Alguma fala? Alguma dúvida? Sobre essa questão da igreja ser local e ela ser universal, como alguma dúvida semana passada? Os irmãos compreenderam bem? Né? Porque parece algo simples, e aqui, meus irmãos, vamos lá. Então, pastor Rai, como que a gente aplica biblicamente as denominações dos nossos dias? As denominações, elas são escriturísticas? Vamos lá. Certa ocasião, perguntaram para o irmão, qual é a igreja mais bíblica de todas as denominações? Acredito que seja que prega a palavra, né? Está na Bíblia. Aí tinha um irmão lá que era um diácono, Beatriz, falou assim, é a igreja batista. E aí falaram, é mesmo, irmão? O pastor perguntou, mas quem fundou a igreja batista? Aí o irmão disse, foi João Batista. A igreja batista nasce antes do ministério de Jesus. E aí, o que vocês acham disso? A igreja... Como que é a pergunta? Eu acabei falando da piada fora de contexto, Júlio, mas né, as denominações, né, elas têm base bíblica, as denominações, no sentido assim, tem base escriturística, né, Júlio? Qual é a igreja mais antiga, né? A Beatriz deu a resposta, é a igreja de Jesus, né? Não é a igreja de João Batista, né? É a igreja que só Deus vê. É a igreja que Deus vê. E aí, como que a gente, então, dá uma resposta para as denominações, irmãos? Vamos lá, vamos ser prático agora, vamos ser bíblico. Porque a gente está aqui estudando a Bíblia, estamos defendendo a Bíblia. Senão a gente pode incorrer no mesmo risco dos romanos, né? Dos romanistas. E aí? A igreja é fruto da institucionalização, as denominações, e da cultura, e até mesmo do progresso da sociedade. E a questão de organização, de nome, de estar no local, de uma referência. E aí alguém poderia perguntar, então, assim, né, Júnior? Mas então não tem base bíblica? Não, porque a igreja do primitiva, como a igreja de Tessalônica, era a cidade que estava localizada a igreja. Ela não tinha uma denominação, uma placa, um documento, um estatuto humano que você compreende uma instituição. Não, a igreja estava lá em Filipenses, lá em Filipe, outra em Tessalônica, lá na Galáxia. A igreja era local. Existia uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, de todas as localidades tinha um nome. Não. Tinha uma sede, né, Júnior? Não tinha uma sede, não tinha um prédio, né? Não tinha, né? Agora, irmãos, percebam, por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Vocês estão entendendo as minhas perguntas? Porque a gente está tão acostumado com denominações que é comum para nós, né? Exatamente. Mas se nós formos avaliar escrituristicamente, as denominações não têm base bíblica, tá? Claro que não. Pastor, então estamos fazendo algo de errado? Não. Como nós respondemos, então? É bem simples. Nós dizemos o seguinte, que as denominações, elas nascem na história como uma permissão de Deus. Entra dentro da vontade permissiva. Nasce os movimentos metodistas, batistas,
presbiterianos, mas esses movimentos são tão importantes quanto a igreja? Não. Eles são movimentos de uma igreja por causa da sua cultura, como o Júnior bem disse, por causa do seu momento na história, por causa, muitas vezes, até da rejeição da religião dominante. Pode ver que o protestantismo, num primeiro momento, nasce com esse termo, com esse apelido, porque Lutero fez o quê? Um protesto. E a ideia também da reforma, pode ver que logo que Lutero faz o protesto, ele é chamado de protestante, é pejorativo esse apelido. E quando fala sobre a reforma protestante, foi porque muitos outros príncipes se uniram também a Lutero, vamos dizer assim, se emancipando do catolicismo romano. Por isso que nasce um movimento chamado protestante. Percebam que, num primeiro momento, é um grupo expulso daquela religião dominante que era o catolicismo. Então, percebam, quando a gente avalia o movimento protestante, a gente não está dando um valor sacramental a eles. A gente está dizendo o seguinte, eles acontecem na história. E aí eles criam uma forma, eles compram um terreno, constroem uma igreja, dali nasce escolas, nascem faculdades, há todo um desenvolvimento social, político, econômico, educacional, né? Há até uma economia que aflora a partir de então. E o que acontece? Então, então a gente entende que Deus permitiu. Pode ver que num país que veio uma perseguição, o que acontece? Aquela igreja institucionalizada, ela é dissipada. E aí a igreja espiritual, ela é destruída? Não, porque não são as paredes que representam a igreja, são cada pessoa. Então podem matar alguns irmãos, perseguirem outros, jogarem na arena, queimarem, mas a obra continua, porque a obra não está no prédio, não está no CNPJ. Você pode ver que CNPJ é alguma coisa mais recente, né, na nossa legislação. Mas em outras culturas não têm isso. Então, percebam, a igreja local, ela acontece na história, de algumas formas, de algumas maneiras. E a denominação é uma permissão de Deus, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, o fato de Deus ter permitido, e hoje nós sermos de uma igreja, isso não quer dizer que a gente vai jogar fora também, que a gente vai dar um valor irrisório a isso. Não, meus irmãos, Deus nos permitiu. Vamos lá, é bem simples, irmãos. O que é mais importante? A nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, ou as nossas posses? Óbvio, é a nossa alma, o nosso espírito. Agora, as nossas posses são bênçãos de Deus também para nós? Claro que são. Porque essas posses são presentes de Deus para nós e para os nossos filhos, para a nossa posteridade. Então, a gente tem que saber que a nossa vida é mais importante do que os nossos bens. No entanto, esses bens são presentes de Deus para quê? Para preservar a nossa vida. E fazermos com que a nossa vida tenha continuidade, uma continuidade mais saudável. Então, eu estou colocando aqui, fazendo essa discussão, porque é normal que a gente esteja aqui da matéria de eclesiologia, e uma hora venham essas dúvidas para a gente. Então, por exemplo, né, irmãos, como que a gente lida com isso na prática? É simples, eu, por exemplo, sou um pastor batista. Eu amo a igreja batista, eu amo a igreja, a nossa história, né, como reforma protestante. Eu amo isso, mas eu adoro a quem? A Jesus, sobretudo. Então, o movimento batista, ele serve às Escrituras. Nunca ele dá o tom das Escrituras, entendeu? E é assim que a gente vai vendo na história, tá bom? Assim vale para o movimento presbiteriano, metodista, tá bom? Ficou claro, meus irmãos? Tá bom? Pode perguntar, Diego, então.
Pastor, então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Eu não compreendi direito aqui. As denominações, elas não são escriturísticas. A igreja, sim, correto ou não? Correto, é esse o ponto. É esse o ponto. Por exemplo, Diego, aqui nós estamos nesse seminário. Esse seminário tem o propósito de não ensinar a vocês a Igreja Batista. O propósito desse seminário é ensinar o que? A palavra de Deus. A Igreja Batista está a serviço da palavra de Deus. A denominação batista, a reforma protestante, os reformados, eles existem por causa da palavra de Deus. Pode ver que qual que era a bandeira de Lutero? Né? Os solas, lembra os 5 solas? Né? Pode ver que um dos solas é somente as escrituras. E aí nasce o movimento chamado luterano, olha que interessante. Que é o nome dele, né? Entenderam? É isso. Jamais o oposto. No romanismo, não é assim, ó, nós estamos, a Bíblia está aqui, nós somos a igreja de Jesus nós que formatamos a Bíblia. Não é assim que pensam os católicos? Nós que montamos a Bíblia. Não, nós não temos essa vaidade. Que isso daqui é uma falácia, uma mentira. Não foi a Igreja Católica que formata a Bíblia. Quando a Igreja Católica nasce ali com o Papa Leão I e depois com os outros papas, é ali para o quarto, quinto século. Os papas vão surgir no quarto, quinto século. Antes disso, a gente tem 3 a 4 séculos de história cristã, de uma tradição cristã que, inclusive, irmãos, não tinha nem templo direito, tá? Essa ideia de templo vai nascer com Constantino. Pastor, mas a gente vai ser contra o templo? Claro que não, meus irmãos. É melhor a gente ser jogado nas arenas ou a gente ter uma basílica? Os nossos irmãos, antes de Constantino, era o negócio deles, quando se reunia com o imperador, era nas arenas para virar comida de leão. E do dia para a noite vem um imperador e fala, não, chega de perseguir cristão. Ô, meus irmãos, foi uma festa no mundo. Veio o engodo do diabo, querendo seduzir esses cristãos. Aí é outra história. Mas dizer que foi um período ruim para os cristãos no primeiro momento, não. Você tinha paz agora. Então, assim, o problema é o pecado que está em nós, é a nossa vaidade, é a sede de poder, é o poder do imperador, usando a igreja, é a política. Aí, irmãos, a história vai se repetindo. Percebam, a igreja ela vai sendo formada. Então, Diego, é isso aí. Né? As denominações, elas nascem na história como uma permissão de Deus por enquanto. Tá? Por que por enquanto, pastor? Irmãos, eu acredito que vai chegar uma hora, pelo menos essa é a minha leitura, que todo o povo de Deus na Terra um dia vai ter uma grande perseguição. Aí não vai importar se você é batista, se você é pentecostal, é perseguição aos eleitos do Senhor, aos selados. Quem são esses selados? São a igreja. Entendeu? E aí, pastor, e aí que templo, né, seminário, essas coisas, a gente vai ser feito na raça de outra forma. Como a gente vai fazer, eu não sei. A gente não vai estar um período de perseguição mundial, né? Pode ver que lá no Apocalipse, Deus fala que ele levantará sobre a terra 144 mil líderes, judeus. É o que eu acredito, irmão. Eu acredito que aquilo é uma profecia literal, tá? Tá? A gente vai chegar lá em escatologia, tá bom? O grande avivamento vai ser liderado por 2 profetas, 144 mil pastores ou missionários e os rebanhos de Jesus na terra. E ali o diabo procurando esses eleitos de Deus e a igreja fazendo a obra. Aonde? Em qualquer lugar. Entendeu? Tá bom? Então, perceba, a placa não vai importar. A denominação não vai importar. Por quê? Porque o que importa para nós é as escrituras. Percebam como esses assuntos nos apaixonam, né, nas escrituras. Tá bom, meus irmãos? Ficou claro isso? Ficou claro, Diego? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Essa questão de ter várias denominações, isso não dá margem, geralmente, para quem não crê, descredibilizar a palavra?
colocar como se, tipo assim, a palavra tá, entre aspas, errada, tanto que cada um faz o que quer, tipo isso. Então, Beatriz, o problema não seria esse, Beatriz. Porque, entenda, Beatriz, assim como uma nação ela nasce, um grupo social nasce, e perceba, pode ver que na história nossa humana, os grupos eles vão se formando, né? Os grupos eles vão se unindo na história da humanidade, né? Cria-se um movimento aqui, cria-se outro ali, cria-se um grupo, faz parte da nossa vida, né? Cria-se um projeto, cria-se um exército, cria-se uma escola, né? A história da humanidade é assim. Então, esse assunto não descredibiliza. O que nos tira a credibilidade é quando a gente começa a tomar proveitos políticos da igreja. Começa a usar a igreja ao nosso bel prazer. Começa a fazer dessa igreja local e ora universal um assunto apenas para o nosso deleite ou para o nosso poder. É isso que descredibiliza. E a gente, agora, como mensageiros de Deus, começamos a dizer o que é certo e errado para todos, sendo que as Escrituras deixou os assuntos livres. Porque, olha só, Beatriz, qual que é a grande premissa? É que eu possa viver esse cristianismo na cultura, no contexto, na época, do jeito que for, em qualquer lugar. Que eu possa viver igreja aonde quer que eu esteja. E quando eu, indiferente da denominação, eu entendi o verdadeiro cristianismo, eu me torno relevante naquele meio. Porque o nosso compromisso será o quê? Levar o reino de Deus às pessoas. E não a nossa denominação, né? É o reino. Mas quando a gente começa a se apropriar daquela denominação, fazer dela uma religião, a religião certa, e as outras estão erradas. E aí a gente começa, assim vai descer, e o nosso grupo vai crescendo, e a gente começa a tomar proveitos, ora monetários, ora políticos, aí sim descredibiliza. Mas no demais não, porque perceba, Beatriz, vamos pegar, voltando aqui à ideia apostólica, por que Deus deixou, logo na criação da igreja, essa igreja sem, vamos chamá-la aqui, tá, meus irmãos, uma igreja sem identidade estrutural. Por quê? Porque já fazia parte do DNA sagrado para todas as gerações. Vocês concordam que se Deus quisesse fazer da igreja de Jesus algo mais estruturado, Deus faria. Se Deus quisesse, logo ali nas primeiras eras cristãs, criar uma igreja institucionalizada, arrumadinha, com paredes, com um mini-templo, cada igreja local um mini-templo. Ali onde tem a cruz, onde tem a parte sagrada, onde você vai buscar a Deus, você concorda que para Deus isso não seria difícil? No passado ele tinha feito um tabernáculo móvel, depois ele cria um templo, depois ele permite a sinagoga. Percebam, irmãos, a sinagoga nasce na história do Velho Testamento, mas a gente não vê Deus falando assim, faça sinagogas. Não. Não existia isso. A sinagoga, ela está para a permissão de Deus, como a denominação está também para a Igreja de Jesus. Vou repetir. Deus tinha criado uma casa. Qual era o nome dessa casa? Templo, lá em Jerusalém. Lugar para todo mundo ir adorar. Mas os filhos de Deus, por causa do pecado, não deram ouvido para Deus, viveram no pecado, Deus vai e destrói o templo, não foi isso? Eles não vão para a Babilônia? Lá na Babilônia, agora, em cada casa, eles começam a buscar a Deus da verdadeira maneira, que eles nunca deveriam ter abandonado. Lá na Babilônia, é restaurado o templo aonde? No coração deles, não é? E agora eles precisavam se reunir num lugar. E aí Deus permite a criação da sinagoga. Aí as sinagogas elas são espalhadas não só na Babilônia, mas depois também em todo o Império Medo-Persa. E depois no Império Grego. Onde tinha uma comunidade judaica, ali se criava uma sinagoga e ali se adorava a Deus.
Percebam, a casa de Deus foi aviltada pelos filhos de Deus. Deus destrói a casa, ensina os filhos agora a adorar a ele. Aonde? Numa terra estranha, num lugar que não era o lugar, mas eles aprendem a adorar a Deus de todo o coração. E aí Deus permite a criação da sinagoga. Joia. Aí eles voltam para casa e constroem de novo o templo. Não é assim? Pastor Enéas Tonini, nas suas obras, ele fala o seguinte, que a sinagoga já era o prenúncio da igreja. Porque Paulo, quando ele foi pregar o evangelho aos judeus, primeira parada de Paulo era onde? Nas sinagogas. Então era como se Deus já estivesse preparando o povo judeu para o grande mistério que estava oculto, que era a igreja. Então Deus deixou espalhado em todas as nações a sinagoga, já que os judeus tinham se fechado para eles próprios, porque qual era o projeto de Deus para o judeu? Que por meio desse povo eles se tornassem o quê? Sacerdote para todas as nações. O grande projeto de Deus era um projeto de levar o Deus de Israel para todas as nações. Mas o que os judeus fazem? Os judeus queriam as bênçãos só para eles. Não era assim? Sabe aquela ideia da centrífuga? A centrífuga não joga a água para fora? Não é assim? E a ideia centrípeta, que é o oposto, é a água para dentro, né? Que seria o furacão, né? Ou, por exemplo, o tornado, né? A ideia de Deus sempre foi centrífuga, levar a sua nação a abençoar as outras nações. O que os judeus faziam? Não, queremos a bênção só para nós. E ali, nesse egoísmo, eles acabaram morrendo nos seus pecados e Deus destrói eles. O que acontece, Beatriz? Irmãos, logo no começo desses primeiros 300 anos, principalmente ali na igreja primitiva, a ideia da igreja era essa ideia centrípeta, centrífuga, aliás. Vão e preguem o meu reino, espalhado em todas as nações, não tendo essa ideia de templo. Deus fez questão de fazer assim, porque esse é o DNA da igreja. E aí, na história, vai acontecer que com Constantino, depois com Teodósio, nascem o quê? Nascem as basílicas, nascem os templos. Num primeiro momento não tem problema. Mas depois esse templo vira uma casa de adoração. Aí que está todo o problema. Vira um santuário, aonde você vai buscar a Deus, e ali onde você vai buscar as relíquias sagradas. Aí começam o quê? Aí é a história do romanismo. Então, percebam, Deus, na história também do seu povo, da história da igreja, cria as denominações, como ele criou a sinagoga. Mas, assim como a sinagoga estava a serviço de Deus, as denominações elas estão a serviço. Mas se uma denominação começa também a praticar os mesmos pecados que fizeram os romanistas, a história vai se repetindo. Deus dá um jeito de limpar aquela casa. Ou também, se essas denominações começam a pecar como foram os judeus, Deus também faz questão de sacudir essas roseiras. Entenderam? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Ficou claro? Então, a essência, por excelência, não são as placas, não são as instituições, é a essência, é o cristianismo. E não é porque não temos assim a prioridade no templo, no estatuto, na parte legal, que não vai ter ordem, não vai ter decência, não. Os nossos critérios estão na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos guiar nessa igreja, que não é composta apenas de paredes, mas de pessoa. É aí onde entra a beleza do Espírito Santo, da matéria que tivemos, e é onde entra a beleza dos dons, porque aí tudo faz sentido. Então, Deus, agora, na pessoa de Jesus, derrama o Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo agora vem e nos dá dons, então a gente agora, como pedras vivas, edifica essa igreja e alcança novas vidas. E trazemos para os lugares aonde a gente adora a Deus. Mas o mais importante são as pedras vivas. Não é nem a placa, nem a denominação, mas é valorizar a verdadeira igreja na essência das Escrituras. Por isso que a igreja ela é local e ela é universal. Tá bom? Diga, Júnior. A igreja católica
foi a que mais manteve a unidade, né? Porque aí no primeiro século, a gente vê ali até século IV, 313, mais ou menos, quando Constantino, ele que cria as igrejas, e começa a criar as igrejas que até então não existia. Mas a igreja também, ele criou a igreja do Oriente, ortodoxa, que ficaram uma igreja só, da igreja católica, embora no Oriente e no Ocidente. Mas a partir do século XI, né? Porque foi em 1054, que a cisão. Isso, grande Nessa cisão, alguns dogmas, alguma de fé, não houve incompatibilidade, antes da questão do papal, né? A ordem papal, e algum sacramento. Mas a igreja, então, dividiu, aí ficou a igreja do ortodoxo do Oriente e a católica do Ocidente. Mas ainda assim, a gente vê que ela manteve mais a unidade, mesmo com todo o romanismo, paganismo, todas as coisas fora do evangelho primitivo. Mas, e ela também, a própria Igreja Católica, ela também, se ela não está dividida de forma externa, a sua unidade, mas ela internamente é dividida também. Então, exatamente, Júnior, né? Quando a gente pensa assim, que nós olhamos no formato dela hoje, né? Mas ao longo, antes mesmo de Constantino, viu, Júnior? A igreja, ela tinha, sim, essa coesão. Ela não tinha uma estrutura documental, mas ela tinha uma coesão com relação à sua união como corpo, né? Pode ver que nos primeiros 300 anos, quem se decidia a ser um cristão, ele sabia que ele poderia a qualquer hora ser morto ou ser perseguido. Então, perceba que as pessoas que passavam pelo cristianismo naquele início, que se entravam, né, eles estavam muito coesos. Com Constantino e depois com Teodósio, que aí vem essa unificação, aí que entra o grande problema, né, que é aí onde entra a igreja e o Estado, né, a igreja e a política. Essa é a diferença, né, Júnior? Aí começa, assim, de fato, começa essa centralidade, né? O cesaropapismo e etc. e tal. Mas mesmo na história da Idade Média, Júnior, se você vai lembrar, que a igreja também teve vários rachas, né? Porque lembra que quando cai Roma, e a igreja lá de Constantinopla estava de pé, né? Então, a igreja de Constantinopla e agora o Império Romano, né, no caso, cai o Império Romano do Ocidente, mas não cai o Império Romano do Oriente, né? É Constantinopla. E percebam que depois também, em vários outros momentos da história, principalmente fazendo uma breve recapitulação aqui das aulas de história eclesiástica, lembra que teve até um período na Idade Média em que foi chamado de cativeiro babilônico, cativeiro babilônio francês, porque tiraram a sede que estava em Roma e levaram para a França, lembra disso? Lembro. Pois é, então essa unidade que eles pintam, né? Que eles falam, tal, ela não é verdadeira. Teve três papas, né? Três papas, isso, 3 papas simultâneos. Sim. Ou seja, era só para inglês ver, né? Como a gente usa o termo hoje. Né? Essa certa unidade, na prática, não. Sabe quando teve, eu diria, uma certa centralidade, Júnior? Quando houve ali com Carlos Magno, né? Com o Império, Romano Germânico, com o retorno com Carlos Magno, né? Ali, por exemplo, há uma certa coesão novamente, aonde? Mais na Europa. Pode ver que Carlos Magno quis se unir a Constantinopla, mas eles não se uniram. Sempre teve um racha, viu, Júnior? Sempre houve o racha, né? Pode ver que até hoje a Igreja Ortodoxa ela tem uma aparente união com a Igreja Católica Romana, mas eles não, é só aparente, né? Porque, de fato, eles ainda estão divididos, né? Não, então, mas
Estão sim. Não é só por 1054, mas tem um sacramento que eles também não é incompatível um com o outro. Sim, sim. Então ela Então, assim, fragmentou durante a história. Isso estou falando, fragmentou. fragmentou. É que nós, como brasileiros, nós temos uma influência muito grande do catolicismo romano, a gente passa que é tudo unido, mas nem um pouco unido, né? Nem um pouco unido, né? Pelo contrário, a história mesmo mostra que essa divisão, ela existe e existe de uma forma muito grande mesmo, tá bom? Meus irmãos, já deu o horário aqui, né? Fala, Tomé, faz a sua pergunta para a gente fechar aqui o primeiro bloco. Eu ia só fazer um comentário, pastor, que eu entendi um pouco diferente a pergunta da Beatriz. Porque eu acho, pelo que eu entendi, assim, dentro da igreja, a gente tem até essa visão. A gente sabe que a diferença é doutrinária, né? A gente sabe que uma igreja prega de um jeito, tem uma visão diferente uma das outras, mas o foco é Cristo. Só que quem está de fora realmente não tem essa visão, né? Quem está de fora olha assim como algo, tipo assim, se eles não têm um consenso entre eles, como é que eu vou partir para esse lado aí? Você entendeu? Entendi. Por exemplo, que nem uma vez uma moça me perguntou, que era até espírita, ela falou assim, como é que eu vou para a igreja se cada pastor prega de um jeito? Cada pastor entende a Bíblia de um jeito. Aí eu tentei explicar, né? Falei para ela que, apesar das divergências, a verdade era uma só, tal. Mas é aquela história, né? Para o incrédulo não tem resposta que convença ele. Mas aí eu falei para ela assim, no final, né? Falei assim, esquece igreja, esquece placa de igreja, esquece a Bíblia. Eu falei para ela, você crê que existe Deus? Ela falou assim, creio. Eu falei, você crê que ele foi criador dos céus e da terra? Ela falou assim, creio. Eu falei, então se você crê que Deus é criador dos céus e da terra, que ele é todo poderoso, por que você vai se curvar a qualquer outra entidade que não seja esse Deus Todo-Poderoso? Né? Ela ficou assim, aí encerrou a conversa, mas para eles, assim, geralmente não tem resposta convincente. Não, de fato, agora ficou mais claro a sua fala, a fala da Beatriz. Sim, a nossa falta de maturidade gera, sim, uma divisão. Agora, você entende, Tomé, que quanto mais a gente cresce na graça, e quanto mais a gente cresce na palavra, a gente se desarma para as nossas tolices e a gente fica mais aberto ao verdadeiro evangelho. Por isso que um cristão realmente maduro, ele sabe respeitar essas diversidades. E ele começa a ter eu diria, um respeito genuíno pelas outras igrejas protestantes, sejam elas quais forem. Quanto mais maturidade, quanto mais espiritualidade, alguém já disse uma frase que eu concordo, que quanto mais espiritual somos, mais humanos nos tornamos. Pode ver que Jesus é o grande exemplo de humanidade, e ninguém foi tão espiritual quanto Jesus. Muitas vezes a gente tem essa separação, né? Que se eu sou um ser humano perfeito, eu não posso ser espiritual. Não, ao contrário. Quanto mais espiritual, a gente se torna mais humano, mais amável, mais respeitoso. E eu concordo, sim, agora ficou mais claro. Infelizmente, pode ver que as pessoas que não são abertas ao estudo, elas acabam limitando mesmo. E aqui, quando eu estou falando estudo, eu não estou me referindo ao estudo da teologia, eu estou falando da Bíblia, né? Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu vou respeitar o estilo do meu irmão, o outro, e as pessoas vão notar na gente essa coesão, essa unidade. Beatriz e Tomé, deixa eu até dar um exemplo para vocês. Lá no pregão, né? No pregão, nós tivemos uma experiência muito legal, que lá no pregão foi se convertendo um, foi se convertendo outro, foi se convertendo outro que também se convertia, outro que se convertia. Resumindo, chegou uma hora lá que tínhamos um grupo muito grande, de 30 a 50 cristãos no pregão. Cristãos mesmo, que testemunhavam Cristo. Até mais, viu? Estou chutando assim por baixo. E eu lembro que era com frequência alguém vinha e falava assim, mas vem cá, vocês não vão na mesma igreja? Aí a gente dava risada. Porque nós, lá no pregão, tínhamos essa postura de sermos um mensageiro de Cristo naquele lugar.
E a gente deixava a denominação e os nossos costumes como uma coisa secundária. Então, quando as pessoas procuravam saber onde eram as nossas igrejas e quais eram, eles ficavam admirados, porque falavam, não acredito. Então, quer dizer que você é batista? Você é assembleano? Você é pentecostal? Você é presbiteriano? Porque lá nós pregávamos Cristo e a salvação. E o que nós fazíamos como estratégia, irmãos? Só para vocês terem uma ideia, né? Ó, essa Bíblia aqui, ó, é uma Bíblia que a gente fez com a Sociedade Bíblica e presenteamos cada operador da Bovespa e da BMF, mais de 1.000 exemplares. A gente fez com todo carinho para abençoar os nossos amigos lá. E um testemunho de fé. E o que acontece? A gente, quando alguém começava a se interessar pelo Evangelho, a gente procurava saber aonde a pessoa mora e quem morava perto daquela região para levar aquela pessoa para a igreja dela, entendeu? Ou seja, você entende, Tomé? Olha aí, é o nível de maturidade, né? Por isso que o seminário teológico realmente bíblico, ele vai estar aberto a servir todas as igrejas, e não só a nossa igreja, né? Mas eu entendi, ficou claro, viu, Tomé? E Beatriz, a pergunta faz sim o desserviço. Quando a gente é limitado, a gente valoriza mais a nossa tradição do que realmente a Bíblia, aí a gente acaba pregando os nossos costumes, a gente fica envezado com as nossas práticas, né? Tá bom? E é outra coisa, né, que a pergunta foi interessante, pelo seguinte, porque a Igreja Católica passou pelas fragmentações internas dela, mas eles conseguiram resolver, por mais que isso não repercutiu, a unidade dele foi mantida. Sim. Agora, por exemplo, se na reforma, por exemplo, tivesse Lutero, a Igreja Luterana, e eu até hoje estivesse paralelamente com a Igreja Católica, uma igreja luterana, e não houvesse tantas igrejas, denominações, talvez essa moça não fazia essa pergunta para ele, porque teria uma igreja única, né, uma unidade, a luterana, Lutero, que se levantou na época. Então, a unidade passava por algumas crises, como a Igreja Católica passou, interna, mas manteria, né, essa unidade. É que nós entendemos, né, Júnior, que a grande questão não é só a unidade, né? A diversidade, ela não é um problema, ela pelo menos não deveria ser um problema. Ela se torna um problema quando a gente, vamos dizer assim, não sabe conviver com os outros que pensam diferente da gente, né? Por exemplo, se todo mundo fosse só luterano, tudo bem, poderia ser uma possibilidade. Mas eu vejo assim que, assim como a igreja do Novo Testamento, cada cidade tinha uma característica, cada grupo ele vai tendo as suas características, né? O grande problema não são as características e as denominações que surgem, mas é a maneira, muitas vezes, radical que defendemos os nossos credos, em detrimento do outro, em negação do outro, né? E aqui, até para eu encerrar minha fala, na matéria História dos Avivamentos, vocês vão amar muito, porque a gente vai ver que os grandes reformadores, como, por exemplo, reformadores não avivalistas, né, John Wesley, ele não veio querer criar uma nova denominação, ele só veio querer restaurar a sua denominação, né? Por exemplo, John Wesley, ele era um anglicano, mas os próprios anglicanos colocam ele para fora. É por isso que nasce o metodista, o movimento metodista. Então, assim, eu diria que essas inovações, essas mudanças que acontecem na história, elas são até boas, na minha opinião, porque elas acabam sendo um equilíbrio. O problema é quando pegamos, por exemplo, os anglicanos e a gente começa a dizer que aqueles que são parecidos com John Wesley são errados, são heréticos. Aí a gente bota para fora, excomunga. E aí, de contrapartida, esses que foram excomungados criam também ali as suas denominações ou as suas igrejas que vão se separando. Aí esses rachas nos prejudicam. Né? Até porque o Lutero não quis criar uma igreja, ele queria reformar a Igreja Católica. Exato. Esse é o ponto. Quando o nosso intuito é a reforma, não é nenhum problema. Quando o nosso intuito é criar algo novo a partir de nós mesmos, aí é perigoso. Né? Aí é perigoso. Tá bom, meus irmãos?
A pergunta está muito ligada à questão da denominação, porque a igreja, mesmo que eu falei que seja um nome, uma denominação luterana, mas ela em vários locais, ela tinha que ter diversidade, característica. Só mantinha o nome, como a própria igreja primitiva, que você mesmo falou, a igreja de Corinto, mas a unidade central era mantida, com características pontuais, diferentes. Né? Joia. Isso aí, Júnior. Pode falar, Diego, para a gente fechar aqui, para não ficar muito grande. Então, a denominação, pode-se colocar aqui as denominações, que são as várias igrejas que, o prédio, no caso, que são abertas em todos os lugares. Então, as denominações são por caprichos humanos, então. Não vamos dizer que são caprichos humanos, que a gente está sendo desleal, Diego. A gente pode dizer que são permissões de Deus. Porque, ora, vamos pegar dois exemplos, como o Júnior disse. Lutero, ele quis reformar a Igreja Católica. Ele não quis criar uma nova. Ele quis trazer de volta o cristianismo naquela igreja que tinha virado uma igreja pagã. Mas aí expulsam Lutero. A mesma coisa John Wesley. John Wesley não quis criar uma nova igreja anglicana. Ele quis reformar a igreja anglicana. Para quê? Porque os irmãos estavam ali vivendo dentro da igreja e não estavam mais vivendo aquele cristianismo. E aí nasce o metodismo. Então, pensa assim, pensa como permissão de Deus. Por quê? Porque, vamos lá, eles deixaram um legado. Deixaram. Eles deixaram um patrimônio histórico, prédios, livros, deixaram. Isso tudo é importante, entendeu, Diego? Porque quando a gente fala que a denominação é fruto de um capricho, eu estou generalizando. Vamos pegar um exemplo, só para você ter uma ideia, Diego. Eu sou pastor da Igreja Batista Missionária em Ferraz. Tudo o que nós construímos ao longo desses anos todos, a igreja fez 35 anos. Ali não é meu. Tudo está em nome da Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos. Ou seja, quando eu partir, as próximas gerações vão dar continuidade àquele trabalho. Ou se um dia eu for pastorear outra igreja, ou se, por acaso, né, eu realmente partir e outro pastor assumir. Então, o que acontece? A Igreja Batista Missionária, é importante que ela tenha as suas coisas para ela dar continuidade. Então, eu não posso dizer que tudo que fizemos foi fruto de capricho, foi fruto da permissão. O problema é, muitas igrejas nascem como um capricho. Aí que é o problema. Muitas denominações nascem como um capricho. Eu quero criar o meu movimento. Então, nesse caso, é fruto de um capricho. Agora, eu digo para você, Diego, por incrível que pareça, muitas vezes nasce até uma igreja errada, uma denominação errada, mas no andar da carruagem, Deus vai lá e ajeita. Deus coloca, levanta e ajeita ela. E ela passa agora a não ser uma igreja com caprichos humanos, mas uma igreja bíblica, uma igreja organizada biblicamente, que glorifica a Deus, que deixa um legado. Então, as denominações, elas nascem na história como uma permissão de Deus. A gente vai continuar trabalhando mais esses detalhes, irmãos, porque já essa matéria é uma matéria que tem várias discussões sobre essa, e vocês vão entender melhor, tá bom? Você vê, é um assunto que tem hora que a gente vai puxando o fio da meada, né? E vai saindo dúvidas, e eu quero realmente debater com vocês, mostrando o seguinte, tem sim pessoas que são vaidosas? Tem, mas nem todas as pessoas são vaidosas. Tem pessoas que foram expulsas da igreja, porque pregavam e eles eram mal compreendidos. E aí? Então, aquela igreja que nasce, ela nasce como fruto de uma vaidade? Não, ela nasce por uma necessidade. E eu diria até divina mesmo. Entendeu? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Né? A gente vai dar uma corrida agora, tá? Para a gente prosseguir aqui, porque o livro tem bastante assuntos e eu vou dar uma corrida com vocês, tá bom? Beleza? Mas podemos parar para o intervalo? Sim, porque está muito pano para manga isso aí. Não, aí vai, né, Júnior? Vai puxando então. E não para, né? Então tá bom. Meus irmãos, vamos para o intervalo e a gente já volta em 5 minutos, tá bom? Beleza.